E aí, galerinha, muito bom dia! Estamos aí para mais um dia de avaliações, onde hoje teremos duas avaliações. Então, agora vamos falar sobre a avaliação de história. Então, história e arte são as avaliações de hoje e no momento vamos falar da avaliação de história. Hoje, dia 25 de junho, 25/6/2021, sexta-feira, estamos prontinhos, afiados para começar nossa atividade de história. Temos lá em cima o nome da nossa escola, MF Professor Agostinho Garcia, a avaliação do segundo bimestre e a data de hoje. Bora lá, galera, colocar a data de hoje bem certinho? Então, temos aqui 25/6, que é o mês de junho de 2021, certo? Disciplina História, professora Roberta, terceiro ano A. E aqui o espaço para colocar o nome completinho de vocês, que cabe desde o nome menorzinho da sala até o maior, mais comprido, cabe nessa linha. Então, bora lá, sem preguiça, colocando o nome completo na atividade. Durante nossas aulas de história, aprendemos um pouco sobre os espaços públicos, privados e domésticos, sobre os tipos de moradias e sobre como os espaços públicos fazem parte da nossa história. Vamos relembrar? Confio em você, confio demais, sei que vocês são maravilhosos e que estão terminando essa semana de avaliações aí com muita plenitude, organização e capricho. Exercício 1. Leia o poema a seguir e responda as questões. Olha o poema aí, galera. Vamos ler juntos? Caverna. Houve um dia, no começo do mundo, em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Então disputava a caverna com os bichos, e era aí a sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo, animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Então, um poema aí que fala sobre as moradias antigas e que faz a gente pensar um pouquinho também sobre o que a gente vai deixar para que os futuros seres humanos descubram sobre a gente, né? Então, a gente tem umas perguntinhas para responder sobre esse poema. Bora lá, galera? Pergunta A. Onde o ser humano morava no começo do mundo? Então, fala aqui, ó. Houve um dia no começo do mundo em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Então, ele disputava o quê? A caverna com os bichos. E era aí a sua morada. Então, onde o ser humano morava no começo do mundo? Vocês vão ler de novo lá esse trechinho que a professora acabou de ler e responder aqui nessa linha. É uma palavrinha pequena, tá bem? Somente uma palavra. B. Que sinais essa moradia antiga deixou para nós? Bora lá? Seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo, animais, caçadas e danças. Então, quais foram os sinais que os moradores das cavernas aí do tempo antigo, no começo do mundo, deixaram pra gente? Como que eles faziam essa representação? Lendo o poema e escrevendo aqui nessa linha para a professora. Prontinho? Exercício 2. Escreva abaixo do desenho se ele é público, privado ou doméstico. E depois pinte. Então, eu tenho dois espaços aqui, ó. Dois espaços. Quero saber se é um espaço público, privado ou doméstico. E depois pinte. Vamos relembrar um pouco? Espaço público é aquele que todas as pessoas podem usar. Então, que a gente não precisa pedir autorização, que a gente tem acesso. Normalmente, eles são cuidados pelo governo, tá bom? Então, os espaços públicos, eles são cuidados aí pelo governo. Espaço privado é aquele que tem um dono, por exemplo, as lojas, os parques
privados que você tem que pagar para entrar ou que você tem que pedir autorização para entrar. E espaço doméstico é a nossa casa, é o lugar que é nosso, particular e que somente as pessoas que a gente autoriza e que a gente convida podem entrar. Então a gente está olhando aqui, ó, esse espaço que é uma rua, tá? Uma rua, e a gente vai escrever nessa linha se ele é público, privado ou doméstico. E a gente tem aqui uma cena da sala, né, de uma casa que é o espaço que a gente somente nosso e que somente entra as pessoas que a gente convida. A gente vai escrever aqui nessa linha se ele é público, privado ou doméstico. Difícil? Tá nada, essa professora dá muitas dicas na explicação. Exercício 3. Escolha um espaço público de sua cidade. Então, um espaço que todo mundo pode ir. Por exemplo, a praça, um parque público, a escola, o posto de saúde, a Câmara Municipal, a Prefeitura. Então, escolha um espaço público de sua cidade e represente com um desenho. Olha o espaço que eu deixei aqui para vocês. Lembrando, galera, desenho bem feito, com capricho e pintado. Pintado vale um ponto, então vamos fazer com muito capricho, belezinha? Próximo, exercício 4. Tem um texto aí pra gente ler. Bora ler com a professora? Leia o texto, observe a charge e responda as questões. Galera, esse exercício aqui fala sobre um direito que a gente tem no nosso país, mas que muitas vezes não é garantido, a gente não tem acesso a esse direito. Então, além de ler, responder, vamos pensar um pouquinho sobre os direitos que a lei nos dá e que às vezes a gente não consegue acesso a esse direito. Bora lá? A moradia como direito. A Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, garante uma série de direitos aos cidadãos, entre eles a moradia. Artigo 6, está lá na Constituição Federal, que é a nossa maior lei, hein? São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Onde está isso? Lá na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, nosso Brasil. E olha a charge. Papai, lê aquele conto de fadas pra gente dormir? Claro. Olha o que ele lê. Todo brasileiro tem direito à moradia. Então vejam, gente, que coisa triste, né? Porque a gente está vendo aí uma família que tem crianças morando na rua, o que aqui parece ser embaixo de uma ponte, né? Morando na rua. E por que ele fala que todo brasileiro tem direito à moradia? É um conto de fadas. Porque os contos de fadas são uma coisa que a gente lê, mas que não existem na realidade. Então, será que é realidade que todo brasileiro tem direito à moradia? E por quê? O que será que a gente poderia fazer de diferente? O que os governos poderiam fazer para que todos tivessem acesso a uma moradia digna, adequada, para todo ser humano? Então, vamos lá responder as questões? Onde vive a família representada na charge? Na charge é esse desenho aqui, ó. É um lugar adequado para alguém viver? Por quê? Então, vocês vão olhar lá a charge, prestar atenção onde é esse lugar, que a professora já falou, e vão colocar: a família vive em tal lugar. Ponto. É um lugar adequado para alguém viver? Vocês acham que as ruas embaixo de uma ponte é um lugar adequado para uma pessoa viver? Não, né? Então, não. Por quê? Por que morar na rua não é adequado, não é bom para a saúde, não é digno? Por que vocês não gostariam de morar na rua? Porque acho que ninguém aí gostaria de morar na rua, né? Então, prestando atenção que essa pergunta aqui tem 3 respostas. Onde a família vive, se é um lugar adequado para alguém viver e por quê? Boa? Passando para a perguntinha B. B.
Na cidade em que você vive, aqui em Porto Ferreira, há pessoas que também vivem nas ruas? O que você pensa sobre isso? Olha só, pessoal, o que vocês vão ter que colocar nessas duas linhas aqui? Aqui em Porto Ferreira, tem pessoas que vivem nas ruas? Vocês já viram? Alguém que está dormindo na rua, que aí fica às vezes embaixo de um toldo ou num lugarzinho mais escondido. Vocês já viram que tem pessoas que vivem na rua? Infelizmente tem sim, galera. E o que vocês pensam sobre isso? É bom? É ruim? Vocês acham que a pessoa sofre, que a pessoa não sofre, que alguém deveria fazer alguma coisa? O que a gente poderia fazer sobre isso? Então, essa é uma pergunta para vocês responderem como vocês pensam, como a cabecinha de vocês pensam, como o coração de vocês pensam sobre os moradores de rua. Que tem, viu, galera? Tem aqui na nossa cidade, tem no nosso país e tem até no mundo. Perguntinha C. O direito à moradia, que é assegurado por lei, é respeitado na charge? Então, aqui na charge, nessa imagem, o direito à moradia, ele é respeitado? Sim ou não? Não, né? Não, porque tem uma família morando na rua. Então, é respeitado na charge? Por quê? Então, vocês vão dizer se ele é respeitado sim ou não e por quê. E a última questão da prova, faça o desenho. Então, o desenho de um espaço doméstico que você frequenta. Lembrando dos espaços domésticos, são a nossa casa. Então, vocês vão escolher o espaço doméstico aí e desenhar aqui bem bonito. Esse local é que local? É a minha casa? É a casa da vovó? É a casa da minha tia? É um espaço doméstico que eu costumo frequentar. Tenho que colocar que local é esse. Segundo desenho, de um espaço privado que vocês frequentam. Então, quais são os espaços privados que a gente costuma frequentar? O supermercado, as lojas, o comércio em geral, tá? Então, vocês vão desenhar aqui um desses espaços privados que vocês já foram e colocar, esse lugar é o mercado, esse lugar é a loja de pipa do lado da minha casa, esse lugar é o varejão. Vão colocar, fazer o desenho aqui, colocar para a professora que lugar é esse e terminaram a prova. Beijo, galerinha. Se tiverem qualquer dúvida, é só me chamar.